Irmãos, a paz do Senhor. Vocês estão felizes nessa manhã? Com muita alegria nós estamos recebendo o pastor Joinilson. Ele, como o apóstolo disse, é um amigo nosso há muitos anos. Nós nos conhecemos desde o ano 2000. Nos conhecemos há 23 anos atrás, e a gente desfruta de uma amizade bem saudável, bem saudável. Recordo-me de que algumas vezes nós nos assentamos numa mesa no início de uma noite para conversar sobre a Bíblia, e quando a gente se deu conta, o dia já tinha amanhecido. Naquela época a gente era bem crente, a gente falava muito das coisas de Deus, mas assim, é uma amizade saudável. As nossas famílias têm sido beneficiadas com a nossa amizade. E o pastor Joinilson, ele pastoreia a igreja Assembleia de Deus na cidade de Condeúba, e ele também atende a um chamado de pregador itinerante e anda pregando de vários lugares. E a nossa igreja tem a imensa honra de receber esse homem de Deus nesta manhã. Você pode ter certeza, você vai ouvir a voz de Deus nesta manhã através da vida dele. Pastor, meu amigo, seja bem-vindo. Essa casa te recebe com muita alegria e com muita honra nessa manhã. Que Deus te use para falar conosco. Deus te abençoe, fique à vontade. Muito obrigado. Bom dia, a paz do Senhor. Poder sentar, muito obrigado. Quero falar da minha alegria de poder estar aqui nessa manhã. Louvar a Deus por essa igreja. Louvar a Deus pela vida do apóstolo Edilson e sua família. Que Deus continue abençoando ricamente. Louvar a Deus pela vida do pastor Samuel, sua esposa, Neide. São muito queridos, amigos, como foi relatado há muito tempo. Dou graças a Deus. Obrigado, pastor Samuel, pela oportunidade. Apóstolo Edilson, por aceitar, a nossa indicação para ministrar a palavra de Deus nesta casa, nesta manhã. Dou graças a Deus. Estou acompanhado da minha filha Geisla e da minha caçula Joyce, que já está lá na salinha, né? Meus irmãos, quero convidá-los para abrir a palavra de Deus. Assim, sentados como vocês estão, por favor, abra no livro de Daniel, no capítulo de número 6. Faremos uma leitura do verso 1 ao verso 4. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Quem encontrou pode dizer amém. Amém. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo
sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Amém. Para iniciar a nossa fala, até o verso de número 4. Eu quero, baseado nesse texto, nesse contexto bíblico, e também observando um pouco a biografia desse grande homem de Deus, profeta Daniel, falar um pouco sobre vida vitoriosa, observando as atitudes tomadas por esse homem ao longo de uma vida inteira, praticamente, em Babilônia, atitudes que o tornou profundamente vitorioso. Se nós olharmos a biografia de Daniel, apesar de estar numa terra estranha, longe de sua pátria, de seu povo, aqui no capítulo 6, já com seus aproximadamente 80 anos de idade, e lembrando que ele chegou lá com 17, podemos dizer que verdadeiramente Daniel, ele teve uma vida vitoriosa. Agora é interessante observar que, observando ainda este homem Daniel, é possível afirmar que vida vitoriosa não é exatamente a ausência de problemas. Vida vitoriosa não significa a ausência de dificuldades. A própria história de Daniel mostra as inúmeras lutas e dificuldades que ele enfrentou desde os seus 17 anos de idade. Então, o que é vida vitoriosa? Vida vitoriosa se caracteriza, além da questão final, da linha de chegada, o triunfo na linha de chegada, se caracteriza também pelas inúmeras conquistas no percurso. As vitórias obtidas durante a caminhada. E se eu quero falar com a igreja nesta manhã sobre vida vitoriosa, esse exemplo é um exemplo maravilhoso. Porque quando nós lemos o livro do profeta Daniel, aprendemos, como antes citado já nessa manhã, que aos seus 17 anos de idade, quando Nabucodonosor sitiou Judá, no período do rei Jeoaquim, levando os nobres e utensílios da casa de Deus, entre eles, segundo a Bíblia, estava Daniel. Já no capítulo 1 do livro que leva o seu nome, a gente observa que vida vitoriosa se caracteriza, ponto primeiro, quando nós não nos deixamos paralisar pelas circunstâncias contrárias da vida. Com 17 anos de idade, Daniel, como antes já dito, foi tirado de tudo, de sua família, sua pátria, seu sacerdote, sua congregação, levado para uma terra idólatra, onde
mais de 2.000 deuses eram adorados. E no capítulo 1, versículo 8, Daniel já aparece demonstrando, mesmo ainda muito jovem, demonstrando muita maturidade, quando propôs no seu coração não se contaminar, uma questão de escolha, optando pelo que ele aprendeu, pelo que foi discipulado, pelo que foi orientado desde a sua meninice, optando por ser fiel ao Senhor. Vocês sabem, porque conhecem o texto, que para ser fiel, Daniel, ele precisou insistir nesse propósito. Ele precisou fazer desafios, como jejuar, um jejum típico à base de legumes e água. Mas no final, já nesse primeiro momento do capítulo de número 1, quando ele e seus colegas são submetidos a um tipo de prova, a Bíblia categoricamente afirma que em todas as questões, Daniel foi encontrado 10 vezes mais doutos do que os seus companheiros. Dá-se para perceber que esse resultado, já no primeiro momento em Babilônia, é uma sinalização da parte de Deus, que dá para Daniel compreender facilmente, através deste sinal e principalmente através desse resultado, Deus dizendo: eu estou contigo aí em Babilônia. Você não está sozinho em Babilônia. O resultado também é Deus, através do resultado, dizendo para ele: esse é o caminho da vitória. Esse é o caminho de uma vida vitoriosa. Se você trilhar por esse caminho, eu, o Senhor, também cooperarei contigo em todo o tempo. Não faltará luta, não faltará dificuldade, mas também não faltará a minha presença, o meu consolo, o meu apoio, a minha mão estendida. Então isso é vida vitoriosa. Mas agora, para encurtar, finalmente nós estamos no capítulo de número 6. Preciso repetir aqui agora, Daniel tem pelo menos 80 anos de idade. Ele passou uma vida inteira em Babilônia, e quando nós iniciamos a leitura do capítulo 6, agora Daniel com 80 anos de idade, como é que ele chega com 80 anos de idade em Babilônia? Vitorioso. Vitorioso, extremamente vitorioso. Vamos observar, agora é o período do rei Dario, e está dito aqui no texto, que ele constituiu sobre o seu reino 120 presidentes. Aí diz no versículo de número 2, que sobre estes ele separou 3 príncipes. Aí diz, dos quais Daniel era um deles. Olha que coisa incrível. E por que que isso é incrível? Ora, Daniel faz parte da primeira leva dos cativos para a Babilônia. Ele é da parte dos nobres levados para a Babilônia.
Eu vou precisar ser um pouco repetitivo para ser bem pedagógico, que ele é levado para servir em Babilônia. Aí chega com 17 anos de idade, agora 80 anos de idade. Aí vamos lá, primeiro, uma terra idólatra. Se eu considerar o capítulo 1, versículo 8, quando ele não quis comer do manjar de Babilônia, para não se contaminar contra Deus, eu preciso crer que ele manteve esse padrão. Então, durante todo esse período, Daniel nunca se assentou numa mesa idólatra. Durante todo esse período, quero crer que Daniel nunca cedeu a uma festa idólatra. Durante todo esse período, Daniel nunca se curvou a um Deus de Babilônia. Está dito aqui que ele 3 vezes por dia entrava no seu quarto e orava ao Senhor, quarto que tinha janela aberta em direção a Jerusalém. Então Daniel estava na contramão da cultura babilônica. Está dando para entender? E mesmo estando na contramão da cultura babilônica, depois de todos esses anos passados, alguns homens precisarão serem escolhidos para tarefas especiais, inclusive nobres. E o autor diz: entre estes príncipes, Daniel também estava incluído. Isso é ou não é vida vitoriosa? Você está na contramão de um sistema. Você está na contramão de um sistema, mas você é capaz de fazer a diferença de forma tão significativa, que quando o rei precisa escolher 3 príncipes, ele coloca na sua lista: coloque também Daniel. Isso para mim é vida vitoriosa. Está dito aqui no texto, e nós acabamos de ler, versículo de número 3, diz que ainda assim Daniel se distinguiu destes príncipes. Dos 3, ele ainda fez diferença, ele ainda apareceu à frente. Ele se distinguiu desses príncipes e presidentes. E aí o versículo 3 diz: porque nele havia um espírito excelente. Espírito aí está com inicial minúscula. Está falando de caráter. De um homem de caráter. De um homem de verdade. E por causa desse caráter, dessa verdade, desse homem que ele se tornou, é que ele conseguiu fazer a diferença durante todos esses anos. E eu entendo que isso é, sim, vida vitoriosa. Vamos adiante. Vamos adiante. Quando nós lemos a sequência desse capítulo, observamos que vida vitoriosa incomoda aqueles que não têm a mesma sinceridade, o mesmo caráter, mas que gostaria de estar no mesmo lugar, que não estão dispostos a passar o mesmo processo, mas gostaria de obter os mesmos resultados. E é exatamente aqui que a vida vitoriosa de Daniel vai se revelar. Porque todos sabem muito bem que os seus inimigos ficaram extremamente incomodados
quando pegaram a lista dos escolhidos do rei, e entre eles estava Daniel. Vamos falar de uma forma prática, simples, bem objetiva nessa manhã, do tipo, por que o nome dele aparece na lista dos escolhidos? Ele nem é de nossa terra, ele nem adora os nossos deuses, ele nem participa dos nossos banquetes, ele nem frequenta nossas festas, ele confessa adoração e comunhão a um Deus que para nós é desconhecido. Aleluia. E por que ele está aparecendo na lista? A gente precisa dar um jeito de tirar Daniel do cenário. E aí, a Bíblia diz, e vocês podem acompanhar comigo nesta manhã, no versículo de número 4, olha o que é vida vitoriosa. Então os príncipes e os presidentes procuravam. Procurar aqui é pesquisar, é investigar, é fazer um levantamento do histórico de Daniel em Babilônia. Procuravam encontrar alguma ocasião contra Daniel. Diz, procure a ficha dele, faça um levantamento e descobre se em algum momento ele pecou contra o rei. E descobre se em algum momento ele cometeu um ato ilícito. A gente precisa levantar a ficha dele, a gente precisa tirá-lo de cenário. O que é vida vitoriosa, pastor? Vida vitoriosa é quando procuram ocasião contra você, desde que você encontrou Cristo como seu Salvador, e não encontra nenhuma ocasião capaz de lhe acusar, porque você é fiel. Está aqui. Fizeram um levantamento e procuravam encontrar ocasião contra Daniel, mas não encontraram ocasião, nem culpa alguma sobre ele, porque ele era fiel. Eu fico observando o pastor Samuel, eu fico observando um pensamento pessoal, ok? Quando eles se reúnem para apresentar os documentos, dizendo assim, você encontrou alguma coisa? Eu não encontrei nada. Você encontrou alguma coisa? Eu também não encontrei nada. Vocês estão entendendo? Mas se os nossos inimigos estiverem em reunião, e a pauta da reunião for o nosso nome, e ainda assim eles não encontrarem nada contra nós e contra a nossa fé, mesmo enquanto nós não estamos tomando consciência do que está acontecendo, isso significa que eu estou levando uma vida vitoriosa. Porque muitas vezes reuniões são feitas sem o nosso conhecimento. Muitas vezes grupos são elaborados para tratar sobre nós sem o nosso conhecimento. Você não sabe, mas Deus sabe. Você não vê, mas Deus vê.
Você não tem condição, por falta de conhecimento, de uma autodefesa, mas Deus que sabe, que conhece, que vê, te defende. E mesmo quando não há um conhecimento prévio dessas circunstâncias, isso está caracterizando na vida da gente vida vitoriosa. Isso é vida vitoriosa. Vamos fazer isso com alegria, para o nome de Jesus ser glorificado. Me permita, eu volto imediato para o texto, mas me permita citar, porque me veio à memória agora, quando Moisés casou-se com a Cuxita, e que Miriam, por causa da Cuxita, aliciou Arão para falar mal de Moisés. Moisés não sabia de nada, mas o texto diz: mas Deus viu. Moisés era inocente, mas a Bíblia diz: Deus viu. Moisés estava desempenhando o seu trabalho, o seu ofício, e crendo que Miriam e Arão estavam do seu lado, enquanto eles estavam contra naquele momento, mas a Bíblia diz: Deus viu, e eu quero profetizar isso nesta manhã. Deus conhece a tua vida, Deus conhece a tua casa, Deus conhece as suas necessidades, e mesmo que hajam coisas secretas contra ti, eu quero te declarar o que você sabe perfeitamente, é só para trazer à sua memória: Deus conhece, Deus vê, Deus sabe, e Deus está cuidando de tudo. Descanse no Senhor. Isso é vida vitoriosa. Vamos analisar um pouco mais o texto. Eles concluíram dizendo: nunca, olha que coisa, nunca acharemos ocasião contra esse Daniel, a não ser, e aqui eu falo de um embaraço, a não ser que criarmos uma situação para colocarmos Daniel contra o seu Deus, contra a sua fé. Então eles criaram uma espécie de decreto, dizendo que faria uma homenagem ao rei, e que durante 30 dias ninguém poderia prestar culto, adoração e se curvar diante de Aí diziam: aquele que não obedecer, então automaticamente a punição será lançado na cova dos leões. Vamos analisar. Eles estão pensando: Daniel não deixa de orar, Daniel não se curva diante de outro Deus, então vai ser fácil lançá-lo na cova dos leões. Vamos homenagear o rei e ficar livre de Daniel. Levou para Dario, e Dario assinou, e eles pediram que fosse no modelo dos medos e dos persas, para que o decreto não pudesse ser revogado. Estão entendendo? Então, quando Dario finalmente assina, carimba, com documento em mãos, oh meu Deus, os inimigos de Daniel estão dizendo: é o fim.
finalmente está assinado o decreto. Não se poderá revogar. O que é vida vitoriosa? Vida vitoriosa é uma vida marcada pelo princípio da oração. Como assim, pastor? Está aqui. Daniel, quando soube que o edito estava assinado, entrou no seu quarto e diz: e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava ao Senhor. Mas aí diz: como dantes costumava fazer. Não vai orar agora porque a prova chegou agora. Não vai orar agora porque o diagnóstico é negativo. Não vai orar agora porque uma luta bateu a porta. Vai orar agora porque tem costume de orar sempre. E como é que eles encontraram, me permite, apóstolo Adilson, como é que eles encontraram Daniel? Eles já sabiam. Aquele quartinho era o quartinho da oração, eles já sabiam. E eles encontraram Daniel orando, e eu preciso dizer algo aqui nesta manhã sobre isso. E a palavra que Deus coloca na minha boca é: ai de quem toca em alguém que está em oração. Não se pode tocar em quem ora. Não se pode tocar em quem está em comunhão com Deus e em oração. Quem toca em quem ora, o seu destino é morrer comido de leão. O que é vida vitoriosa? Próximo ponto. Levaram a notícia para o rei. O rei entendeu, finalmente, e diz: eu preciso proteger Daniel. Preste atenção aqui. Eu preciso defender Daniel. E esse desejo do rei é verdadeiro. Porque o rei gostava de Daniel. E o desejo de defendê-lo, de impedir a cova dos leões, é verdadeiro. Então aqui vem a lição. O que é vida vitoriosa? Vida vitoriosa é quando a nossa vitória não depende da influência do rei. Porque tem dias que Deus usa o rei para nos ajudar, que Deus usa o rei para nos abençoar, mas vai ter dia na nossa história que nem o rei poderá fazer alguma coisa por nós, e a nossa dependência será totalmente de Deus. O que é vida vitoriosa? É quando a nossa vitória não depende do rei. O que é vida vitoriosa? É quando a nossa vitória não depende do médico. Vida vitoriosa é quando a nossa vitória não depende do advogado. Eles poderão ser instrumentos potencializados por Deus para nos ajudar, para cooperar ao nosso favor, mas o entendimento é: a nossa vitória vem do Senhor que fez os céus e a terra. Alemide cacharalamagas. Confiai no Senhor. Confiai no Senhor. Confiai no Senhor, olhai para Ele e confiai nele. Porque o Senhor é poderoso sobre todas as coisas.
Sua palavra não muda, sua palavra não cai por terra, sua palavra não é invalidada, sua palavra não pode ser impedida. Ele não mente, ele é fiel e verdadeiro. Então confiai no Senhor, providência de Deus virá para a tua casa. Está escrito que o rei fez de tudo. Só que os inimigos foram cuidadosos na elaboração. Diz, não, o Senhor assinou, está aqui, ó, no modelo dos medos e dos persas, não pode ser mudado. Então o rei não pôde fazer nada. Eu estou falando da autoridade máxima de Babilônia. Está dando para entender? Eu estou dizendo que a autoridade máxima de Babilônia gostava de Daniel, mas não pôde fazer nada. Eu estou dizendo que ele estava do lado de Daniel, mas não pôde fazer nada. Porque tem coisas na vida da gente que é só Deus quem vai fazer aquilo que nós temos necessidade. E felizes são aqueles que são passivos da vontade de Deus. Quantos entendem essa verdade? O que é vida vitoriosa? Vida vitoriosa é quando a nossa vitória não depende do rei, depende de Deus. O que é vida vitoriosa? Vida vitoriosa é quando nenhum selo pode impedir a nossa vitória. Ok, nenhum selo, vamos lá. Pegaram Daniel, levaram Daniel para a cova, fecharam a entrada com uma pedra, e a Bíblia diz que o rei e os seus grandes selaram, carimbaram. O que é que eles estão dizendo com esse selo? Porta inviolável, ninguém pode abrir. Opa, ninguém pode abrir. Quem selou foi o rei. Porta inviolável, ninguém pode abrir. O que é vida vitoriosa? Vida vitoriosa é quando nenhum selo, nenhum carimbo, nenhuma autenticação, nenhuma assinatura, mesmo que seja de um grande, poderá impedir a nossa vitória. Deu para entender? Isso tem muito a ver também com as questões burocráticas da nossa vida. Quando homens tentam nos prejudicar, dando legalidade através de documentações, eita Deus, carimbando, assinando, autenticando, e dizendo está autenticado, carimbado, reconhecido firma, assinado, e dizendo está liquidado, definido, não tem mais volta, mas o meu Deus está dizendo a tua vitória não depende disso. Lá na Assembleia de Deus, a gente canta um hino. E o autor, ele viajou um pouco assim, na questão teológica. Aí diz que o anjo chegou na cova dos leões. Disse, calma Daniel, não tenha medo não. Se estiver com sono, deita em cima do leão. Já ouviram, né?
Aí tem travesseiro. Eu respeito muito o autor, mas não concordo, assim, teologicamente. Tenho a minha visão. Eu sei que Deus tem o poder de trabalhar no instinto do bicho e torná-lo manso. Claro. Mas no caso de Daniel, a visão que eu tenho é leões ferozes, que em nenhum momento deixou de ser feroz. E pensa em uns leões que passaram uma prova. Porque a noite inteira Daniel lá, certamente com muita fome, e o anjo na frente dizendo: aqui ninguém passa. O inimigo quer, mas Deus está dizendo: eu não deixo. O inimigo quer, mas Deus está dizendo: eu não deixo, aqui ninguém passa. É por isso que Pedro escreveu dizendo: seja sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão, procurando a quem possa tragar, procurando, espreita, caçador. Ele quer, mas Deus está na frente dizendo: aqui ninguém passa. Jesus disse isso para Pedro. Pedro, Satanás pediu, mas eu não deixei. Pedro, Satanás pediu, mas eu não deixei. O que é vida vitoriosa? Vida vitoriosa não é nunca ir à cova dos leões. Me permita citar o capítulo 3. Ananias, Misael e Azarias diante da estátua de Nabucodonosor. Qual foi a confissão deles em relação ao que eles esperavam da parte de Deus? Olha cá, a confissão deles: o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Eles tinham expectativa de não ir na fornalha. O nosso Deus a quem nós servimos é quem pode nos livrar, mas se não, Ele pode. Conhecimento, entendimento. O nosso Deus pode. Se Ele quiser, Ele pode. Se Ele quiser, Ele pode. Mas se não livrar, ainda assim, nós não vamos negar a nossa fé ao nosso Deus. Então, voltando para o capítulo 6, o que é vida vitoriosa? Vida vitoriosa não é nunca ir à cova dos leões. Momentos de cova dos leões virão. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. A diferença é poder contar com a presença dele na cova dos leões. É a certeza da garantia em meio ao perigo. É a certeza de desfrutar de perfeita paz no tempo da guerra. É a certeza de não perder o equilíbrio no tempo da adversidade. Então eu entendo que passar a noite inteira numa cova de leões, leões famintos, e o anjo de Deus à frente dizendo: ninguém toca, se tocar morre. Pega essa, ninguém toca, se tocar, não é nem tocar, é se vir, morre.
Deus mandou, está mandado, me deu autoridade e poder para guardar Daniel. E ele diz: anjo, ninguém toca em Daniel, viu? Anjo, tu cuida de Daniel, viu? Então ninguém toca. O que é vida vitoriosa? Vida vitoriosa é quando Deus cuida de nós e nós temos essa certeza do cuidado de Deus no tempo da adversidade. Quem tem essa certeza do cuidado de Deus no tempo da adversidade? Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Deus conhece o teu deitar e o teu levantar. É Deus quem permite a cova. É Deus quem guarda na cova. E é Deus quem sabe o tempo de tirá-lo da cova. Descanse no Senhor, o Senhor está contigo em todo o tempo. E finalmente, para encerrar nesta manhã, eu vou pedir, por favor, que vocês abram a Bíblia, novamente no capítulo 6 do livro de Daniel. Eu poderia citar, mas eu quero ler com vocês como alguém que mastiga uma boa comida. Eu quero compartilhar com vocês essa leitura. O que é vida vitoriosa? Em último lugar, vida vitoriosa é quando o nome do Senhor é glorificado por causa da gente. Vou dizer de novo, o que é vida vitoriosa? Vida vitoriosa é quando o nome do Senhor é glorificado por causa da gente. Daniel capítulo 6. A partir do versículo de número 25, quem encontrou, diga amém. Se você sentir desejo, dá um glória, quer ver? Vamos imaginar, em todos os povoados, distritos, chegando o comunicado do rei. E o comunicado do rei dizia assim, versículo 25: o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas, que moram em toda a terra, dizendo: a paz vos seja multiplicada. Agora olhe bem, disse o rei: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo. Vou falar de novo. Porque Ele é o Deus vivo, para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Disse o rei: Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. É que às vezes a gente faz a leitura assim, de forma fria. Mas imaginem vocês um povo idólatra, um rei pagão, e esse povo todo recebendo esse comunicado, dizendo: Deus vivo mesmo é o Deus de Daniel. Ó, eles tinham mais de 2.000. Eles tinham mais de 2.000. E o rei estupefado dizendo assim: eu nunca vi alguém escapar da cova dos leões. Inclusive os inimigos dele eu mandei para lá agora e já morreram todos, mas ele ficou a noite inteira. E o Deus de Daniel é quem livra da cova dos leões. Isto é vida
vitoriosa. E é isso que Deus tem reservado para você e para a sua família. Feche os seus olhos se puder. E eu gostaria que você começasse a falar com esse Deus nesta manhã. Cada um com sua necessidade, com suas demandas. E até aqueles que estão vivendo o melhor momento de sua vida. Pode celebrar esse Deus nesta manhã, pelo que Ele é. De eternidade a eternidade. Aqueles que estão em profunda agonia, o Deus de Daniel é o teu Deus. E o Deus de Daniel é Deus imutável. Ele continua o mesmo, não sofre oscilação, não muda, não caduca, não envelhece. E a mão dele está estendida sobre a sua casa, sobre a sua cabeça. E a palavra de Deus ao teu coração nesta manhã, sobre vida vitoriosa, é: descansa no Senhor. Assim diz Deus para ti: não pare nada, continue suas atividades, congregue, trabalhe, festeja, orai e jejuai. Diz Deus: eu estou cuidando de tudo, te trago na palma de minha mão. Ali me carcerere me ande calamar, suride calamar. Por um acaso não é o Senhor vosso Deus que tem te sustentado até agora? Se não fosse Deus, não estarias de pé mais. Sabes muito bem, de que lamacharalamagas. É o Senhor quem tem te sustentado. Não olhai para a força do vento, não olhai, não olhai, não olhai. Olhai para o Senhor vosso Deus, que está cuidando de tudo. Olhai para as inúmeras vitórias no tempo da dor, no tempo da angústia. Apesar da expectativa, apesar da insegurança, perceba o cuidado de Deus em todo o tempo. Quem percebe, quem percebe, quem percebe, quem percebe, quem percebe glorifica. Quem percebe agradeça. Quem percebe dá glória. A presença de Deus é real nesta casa de oração. E como a nuvem que paira sobre o vale, assim paira a glória e o Shekinah de Deus dentro desta casa de oração. Sinta a presença dEle agora, recebe dEle tudo o que você necessita. E sai daqui nesta manhã cheio, 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 cheio para a glória do seu nome. Quem recebe glorifica. Ali de Calabás. Meu Deus, esse aplauso para o Senhor pode ser mais forte. Louvado seja o Senhor, Deus Altíssimo, Deus Eterno, Deus maravilhoso. Fomos muito abençoados, pastor. Deus usou a sua vida, como o pastor Samuel disse. O Senhor